3. Bom dia, meus amigos do Facebook e do YouTube, também no Instagram. Vou fazer uma livezinha bem legal hoje, domingo não, hoje é sábado, hoje é o dia de sábado, 5 de março de 2022. Eu estou aqui na casa do Jairo, meu amigo e irmão, Avenida da Saudade do Passaré, em Fortaleza. Vamos cumprimentar o Charles Gaspar, meu amigo Charles Gaspar, repórter esportivo, J. Evangelista, lá em Itatira, meus sobrinhos, a Cássia, Oswaldo, Eduardo, Itamar, Gorete Lopes, todos do Rio de Janeiro. Cumprimentar a Glorinha, lá em São José dos Campos, estado de São Paulo. Então, bom dia para você, Erival Sobral, bom dia para você, pastor François Miranda. Eu estou fazendo lives todos os dias, do escritório, de segunda a sexta, sábado e domingo aqui. Às vezes eu falo no Instagram, mas ontem eu fui live no Instagram, hoje eu vou fazer no Instagram. Vai ser uma transmissão concomitante. Então, bom dia para vocês todos. Olha, eu sou o Dr. Heleno, vocês sabem, né? Antes de tudo, eu quero pedir para que vocês me ajudem a conseguir muitos inscritos, compartilhem todos os meus vídeos nos seus canais de WhatsApp, seus canais e grupos de família, colocando o seu like, o seu dislike, porque eu quero fazer uma multidão de assistentes, uma multidão quando é mais de 1 milhão. E eu tenho certeza que daqui para o junho, julho, eu estou com, pelo menos com a metade, 500 mil. A mesma coisa eu digo, quando eu comecei o programa de rádio, ensinando direito ao povo, respondendo consulta, a minha audiência era pequenininha. Aí eu me candidatei, tive no interior mais de 15 mil votos, sem ir a nenhum canto, tá certo? Então, naquele tempo, Fortaleza pequenininha, o estado será pouca gente. Então eu quero muita gente, porque não adianta eu estar falando para uma plateia bem pequenininha, né? Toda pessoa que vai a um palco, isso aqui é um palco, quer aplauso ou vaia. É o que eu quero de vocês, se aplauda-me ou vaia, tá bom? Bom dia, olha, eu tenho um assunto aqui, eu vou reprisar, porque é muito importante. Primeiro, esse aqui não é reprise, é Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido por Lulinha. Ainda hoje eu fico pensando como é que a justiça de Brasília protege um indivíduo desse. Ladrão, filho do outro ladrão. Porque o Lulinha, ele só de cara da Oi, ele comeu 130 milhões. Ele cuidava, trabalhava em, parece que era zoológico, grande micharia. De repente é um dos mais milionários do Brasil. Esse cara abriu uma empresa agora, mas o que eu estranho é porque o pai dele, o ladrão maior, o chefe de quadrilha, Luiz Inácio Lula da Silva, ele não foi absolvido, não foi inocentado. Eu ouvi o Augusto Nunes e isso eu já sabia. O senhor Edson aqui, ministro, que subiu nos palanques da Dilma para fazer publicidade na campanha dela de presidência da República, que foi a maior tristeza, o maior fracasso do mundo. Esse cidadão, segundo eu vi, ele, mas os outros votaram. Bom, o Lula, o próximo crime dele é datado de X. Vamos aguardar fazer 8 anos, completar 8 anos. Vocês viram que eles embromaram entre 2016 para cá, ficaram embromando, contando o tempo. A partir de 2018, quando ele foi preso, que soltaram, acabaram com a prisão de segunda instância, o que isso é a maior vergonha que existe no direito brasileiro, violentado pelos senhores ministros, que a Constituição Federal nunca disse que a presunção de inocência atribui ao réu o direito de ficar em liberdade até o trânsito da julgado. Isso aí não existe. Eu vou repetir uma coisa. O artigo 5º, 61 da Constituição Federal só admite 2 prisões.
em flagrante ou por ordem judicial. As instâncias ordinárias, que são primeira e segunda instância, ou seja, juiz criminal e tribunal de revisão, elas tornam o cara culpado, mas a presunção de inocência dele vai até quando não transita em julgado a sentença penal condenatória, significando dizer que os tribunais superiores não são tribunais de julgamento do mérito, eles só julgam falhas na decisão de primeiro e segundo grau. Bom, então contaram o tempo, né? Quando deu 8 anos, ou menos, aí uma coisinha, eles falam que decreta a nulidade de todo o processo do Lula e remete os autos para Brasília, porque a Vara de Curitiba não tem competência. Citou lá o artigo 70 do Código de Processo Penal, que não tem nada a ver com o peixe. Porque o próprio Supremo escolheu a Vara de Curitiba para ser a vara da corrupção, da investigação da corrupção. Bom, aí chega lá, o processo está prescrito, o próprio promotor reconhece isso. No outro processo, o promotor denuncia, a juíza diz, não, também está prescrito. Chegou o processo do ladrão do Lulinha e a mesma juíza não aceitou a denúncia porque as provas eram as mesmas anuladas no processo do pai dele. Mas não estava prescrito. O caso do Lula, como estava prescrito, ou ofereceria nova denúncia ou mandava fazer nova investigação. Seria o caso do Lulinha, que ele não está prescrito. Aí, manda arquivar e acabou. Agora eu pergunto, se fosse o doutor Heleno réu no caso desse, estaria na cadeia há muito tempo. Bom, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe de quadrilha do estrangeiro, ele está, segundo os comentários, está sendo o verdadeiro Nelson Mandela. Pensa aí, pessoal. Querendo até o prêmio Nobel da Paz, que os radialistas sabidões chamam de prêmio Nobel. É Nobel, né? Nobel da Paz. Porque o Nelson Mandela, na luta para eliminar o apartheid que existia na África do Sul, passou 27 anos preso, condenado. Quando ele saiu da cadeia, com as mãos limpas, que o Lula saiu com as mãos todas cheias de dinheiro roubado, Nelson Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz e ainda foi eleito presidente da República da África do Sul. Eu acho que o Lula não chega a ser nem, sabe o quê? Qual é o herói tupiniquim que ele tem? É o coxinha, né? Outra coisa dele, ele está pregando a paz lá na Ucrânia com a Rússia. Ele está pregando que tem que sentar na mesa. Sentar na mesa também quebrando, né? Aí, mas ele não deixa de elogiar o Maduro da Venezuela, Cuba, as repúblicas para onde foi canalizado o dinheiro dos fundos de pensão, não, do BNDES. Agora mesmo foi exibido aí o pagamento de mais uma prestação pelo Tesouro Nacional ao BNDES. Para quem não sabe o que é, BNDES é um banco de desenvolvimento econômico que ele faz contratos no Brasil e no estrangeiro para incentivar o crédito dele, que ele não tem conta bancária. Aí quem foi o fiador? Tesouro Nacional. Aí diz, não, por que o banco é do Tesouro também? Não, pessoal. O banco é uma empresa que tem sua autonomia própria. É como a União Federal pediu empréstimo ao Banco do Brasil, pelo fato do Banco do Brasil ser Banco do Brasil, não é obrigado a pagar. Quer dizer, isso é triste, é lamentável, porque foram 700 bilhões, 500 bilhões do BNDES e 200 bilhões com B, não é milhões não, B, bilhões. Esse Loctores do Sul ninguém entende, eles falam bilhões tão sutil
que você pense em milhões. Só sabe que ele fala de bilhões, eles falam de bilhões quando ele diz tantos milhões e 500 milhões. Aí você entende que é bilhões. Bom, mais uma vez eu repito, que o larápio, ladrão de novideiros, que quer ser presidente da República para implantar o socialismo chinês aqui dentro, conforme ele já declarou muitas vezes nas redes sociais, e eu assisto, entendeu? Esse cara não tem vergonha, é descarado, tem que passar óleo de peroba na cara dele, entendeu? Porque enquanto ele quer ser o maior missionário da paz entre Rússia e Ucrânia, um tal de Fábio Peter, não, da Jovem Pan, diz que o Bolsonaro é ditador, ele parece com o Hitler, e o Lula é o santo da paz. Quando um canalha desse não tem coragem de andar meio quarteirão em qualquer canto do Brasil, especialmente na Avenida Paulista. Eu não vou mais dizer nada, passei a coisa e agora outra coisa. Vocês querem lá no desse que poder de novo? Outra coisa, vou para cima da Dilma Rousseff. Dona Dilma, era bom a senhora, eu já disse, vou repetir, ficar caladinha, botar um espadapo na boca, porque você fala besteira, você não emenda uma frase total, rapaz. Eu também recomendo lá o John Biden, para que ele fale com a vice-presidenta dele, dos Estados Unidos, porque ela parece muito com a Dilma, porque ela disse besteira numa entrevista. A Dilma Negada está colocando ela nas Nações Unidas querendo estocar vento. Passou, né? Vamos outro caso aqui. O Arthur Durval, deputado estadual, candidato a ser governador, pré-candidato a governador do estado de São Paulo, do Podemos. O imbecil do Sérgio Moro tinha feito elogio a ele. Eu não sei se esse cara também é conhecido como Mamãe Falei, não sei não, viu? Tem um ditado que é Mamãe Falei, é horrível, né? Aí, tinha elogiado. De repente ele está de licença, de férias, sei lá, voltou para a Assembleia para fazer uma viagem humanitária para a Ucrânia, porque ele queria levar donativos para lá. Viajou, né? Isso porque ele viu mulheres bonitas na Ucrânia, tudinho pedindo esmola, passando fome por causa da guerra. Aí ele disse uma falta de vergonha, para esse cara foi para as redes sociais. Aí disse, rapaz, aquela ali é uma mulher bonita, não sei o que, não sei o que mais. Ele demonstrou publicamente a sua tara, que ele foi para lá, porque disse, não, você não tem que arranjar mulher em restaurante de luxo, em praia de luxo, tal, tem que ser esse pessoalzinho, pobre e tal. Quer dizer, o que ele tem que pegar de revolta? De imediato o Sérgio Moro deu uma nota, dizendo que, reprovando, mas Sérgio Moro, você já conhece a dona Ana, conhece isso, a dona Ana? Ou mulher danada, né? Para quem não sabe quem é a dona Ana, sabe quem é? É um desenho animado, com o nome Dona Ana, que ela faz um diálogo com o Sérgio Moro. Você sai daqui, aí deu um chapéu de presente a ele. Você não quer usar porque não quer botar na cabeça que é usado? Ele botou, aí achou ruim e queria comprar outro. Rapaz, eu não esqueci, esses desenhos animados são ótimos, mesmo envolvendo o Bolsonaro, envolvendo tudo. Agora vamos aqui ao Randolfo Rodrigues, senador pelo Amapá, chamado de saltitante. Meu amigo, quem assistiu às reuniões da CPI, não é do circo não, a CPI, no galinheiro, da coisa mais feia do mundo, eu até tenho saudade dela, porque eu me divertia muito. Não tinha futebol, comandada pelo Omar Aziz, que em plena situação, em pleno tempo de CPI, reuniões dela, a mulher e dois irmãos do Omar Aziz foram presos lá em Manaus, porque estavam roubando o dia da saúde. Enquanto ele, o chefe maior da Ladoais,
também é envolvido com um desvio de 260 milhões também da saúde. Renan Calheiros, aí nem se fala. Agora o Randolfo Rodrigues pertence a uma rede de sustentabilidade, partideco de pouca expressão. Vou fazer os parênteses aqui. Quando o Supremo Tribunal Federal acabou com as coligações, aliás, muita gente foi vítima de coligação. Vou dar um exemplo aqui. O Enéas Carneiro, saudosa memória, quando foi candidato a presidente da República, aliás, a deputado federal, muita gente com 10, 20 votos foi eleita com o saldo dele. A mesma coisa aconteceu com o Tiririca, a mesma coisa aconteceu com aquele Juruna, que foi deputado federal, o índio Juruna, que os votos foram tantos que um só candidato trouxe os 10 na coleira. Acabaram, não tem coligação. Que a coligação, o partido registrava a coligação no TRE, TSE e tal. Aí, os votos eram da coligação. Então o candidato teve 500 votos, mais um do outro partido teve tantos milhões de votos. Aquele que sobrar vai dar para eleger um bocado de gente. Acabaram. Aí teve uma lei que, por lei será, criaram as federações de partidos. Descaradamente, parece que o Partido Novo pediu, o partido pediu a inconstitucionalidade dela. Aí, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as federações vão salvar os partidos pequenos. O que vocês dizem aí? Eu entendo que tanto faz federação de partidos, tem só uma vigência de 4 anos, tem regras, a mesma coisa das coligações, não tem diferença. Quer dizer, se fossem partidos do lado do governo, o Supremo teria eliminado. Agora vê o Randolfo Rodrigues. Essa insustentabilidade, e especialmente o Randolfo Rodrigues, eles querem fazer valer o relatório manipulado, fraudulento, desonesto, ilícito, irregular, ilegal, tudo no mundo, o relatório da CPI do circo, cujo relator, Renan Calheiros, que assistiu o dia da leitura do relatório, bota aí bota o Bolsonaro como genocida. Não, crime contra a humanidade. Pronto, aí mandou o partido da rede, requereu ao Tribunal Penal Internacional de Haia, que é um tribunal da ONU, para processar o Bolsonaro por crime contra a humanidade. É bom que esse inquérito aí vai ser arquivado em plena eleição, dizendo que cometeu crime nenhum. É mais propaganda para o Bolsonaro. Aí ele entrou com uma representação contra o Bolsonaro para investigar a corrupção dele, um bocado de coisa. Augusto Aras pediu arquivamento. Segundo caso, Augusto Aras pediu arquivamento do inquérito que aquela delegada federal, Denise Ribeiro, que é amiga do Alexandre de Moraes, essa delegada disse que o Bolsonaro tinha cometido crime de quebra de sigilo de documento, quando não houve nada. O inquérito era público. Aí, vamos para o arquivo. Esse cidadão saltitante, Randolfo Rodrigues, formulou a representação contra o Augusto Aras perante o Supremo para que ele fosse processado criminalmente, que estava protegendo o Bolsonaro. Quando a CPI não apurou nada. Nada. Mal vergonha, maior imoralidade do mundo. Aí, como o Augusto Aras não podia participar, o processo foi para a subprocuradora da República, Lindora Araújo. Ela foi pedir o arquivamento. Porque se ele pediu o arquivamento do processo, porque viu que não tinha nenhum crime. E ele tem autonomia. E o melhor, sabe o que é? Vamos dar um exemplo aqui no Ceará.
Usei com o artigo 28 do Código de Processo Penal, quando o promotor pede arquivamento do inquérito policial, compete ao juiz aceitar ou não. Se o juiz aceita, arquiva. Se ele não aceita, pede à Procuradoria-Geral de Justiça para que examine se deve denunciar o réu. Quando a Procuradoria do Estado, por exemplo, entende que deve ser denunciado, ela nomeia o promotor, que passa a ter a obrigação de denunciar o réu. Lá na PGR, Procuradoria-Geral da República, a única pessoa competente para designar um segundo promotor, ou subprocurador, seria Augusto Aras. Aí morre o processo na mão dele, porque se ele pediu arquivamento, não pedia a quem para denunciar? Seria a maior autoridade do Ministério Público, dentro daqueles artigos 127 a 129 da Constituição Federal. Outra coisa, o TSE, eu ouvi o Augusto Nunes ontem à noite, nos pingos e nos is, ele também fazendo uma análise da fala do ministro Edson Fachin, também até do Celso de Mello. Eu digo, Celso de Mello, antes de sair, chamava o Bolsonaro de genocida. Aí ele mostrando a comparação do Edson Fachin, dizendo que o TSE é como um carro blindado. Ninguém invade, mas não evita levar tiros. Só que o Bolsonaro, as Forças Armadas, o ministro da Defesa, ficarão de olho, porque foram convocados, porque se houver outro hacker invadindo o código-fonte do Tribunal Superior Eleitoral, eles não vão deixar apagar o rastro do hacker, viu? Como apagaram em 2018. Será que foi propósito? Esconder quem é o hacker? O desvio de votos? Será que o Bolsonaro mentiu? Mentiu, quebrou sigilo? Por que mandaram apagar? Então não pode apagar. Se o hacker invadir, tem que esperar para se investigar. Porque se o ministro Luiz Roberto Barroso compareceu à Câmara Federal para negociar a não aprovação do voto auditável e impresso com uma máquina impressora acoplada à urna eletrônica, é lógico que tinha alguma marmota nisso. O que interesse ele tinha? Agora, para querer mostrar, justificar a propaganda aberta nas estações de rádio, televisão, tudo, e ele mandou colocar que a auditoria, as urnas auditáveis eram de 3% para cada zona eleitoral, é Estado. Ele aumentou para 6%. 6%. E quem vem sucedê-lo é exatamente o excelso ministro Alexandre de Moraes. São coisas que nós temos que acompanhar, né? Nós somos brasileiros, cidadãos, nós temos o direito de criticar. Agora, eu queria pedir ao Ciro Gomes. Ciro Gomes, primeiro se oferecer para ser vice-presidente do Bolsonaro. Sabe por quê? Você está melando as alpercatas, viu, Ciro Gomes? O Ciro Gomes disse que o Bolsonaro é o Adolf Hitler e o Lula é o semi-Adolf Hitler. Isso é cachorro, isso é uma vergonha. Você não tem vergonha não, Ciro Gomes. Você não tem voto aqui. Estado do Ceará, se você se candidatar a prefeito, você vai eleito. Mas se candidatar a qualquer coisa no âmbito do Estado, vai ser difícil, porque você está desgastada, se a sua fala ninguém mais liga, você faz pena. Faz pena. Você vê que o Sérgio Moro traiu o presidente da República quando ele fez aquela palhaçada ao sair do Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 22 de abril de 2020. Lembra disso? 24 de abril, desculpa. Ele saiu. Foi 2019, foi 2020. Ele saiu pelos fundos, porque um ministro que não tem vergonha de ser ministro, pedir demissão do jeito que ele pediu, era vergonha.
eu acompanho, eu tenho 82 anos, eu voto todo ano, nunca deixei de votar. Aliás, votei em trânsito uma vez, que fui ser advogado de uma coligação lá em Morrinhos. Me arrependi, tá certo? Então, você pegar e observar uma coisa dessa. O voto ser auditável com urna eletrônica, se ela urna pode ser segura. Mas por que invadiu, o hack invadiu os odds, o código-fonte do Tribunal Superior Eleitoral, no computadorzão? Então é preciso a gente ver tudo isso, ver tudo. Agora, eu vi também, eu não sei se a Constituição Estadual do Ceará, ela deve ter o mesmo dispositivo do artigo 53 da Constituição Federal. Eu morri de rir. O cidadão lá, dizendo que foi violado em sua sexualidade pelas palavras ofensivas de um deputado estadual, que eu também não vou dizer o nome porque eu não quero fazer propaganda dele. É um chato esse deputado, é o carrapato, e que não adianta nada a carrapatice dele, né? Ele disse que iria processar criminalmente. Se realmente tiver o artigo 53 reproduzido da Constituição Estadual, esse deputado não vai pegar nada, sabe por quê? Ele diz lá, o parlamentar é inviolável, não podendo ser punido civil e penalmente, por votos, palavras e opiniões. O que você quer mais? Aliás, ontem eu vi o Silas Malafaia, que aqui para nós, aquele cara devia falar menos, que ele mata os ouvidos da gente dizendo besteira. Mas até que ele estava bonzinho. Sentando a ler na Mira Leitão, jornalista da Globo, que ela botou numa coluna lá, que o governo ia dar em cima das igrejas evangélicas e os cultos gerais, que a negada estava infringindo o distanciamento, estava uma bagunça danada. Para esse cara cuspiu fogo ontem. Bom, pessoal, esse é o resumo da coisa. Mas vamos à matéria de direito, que me perguntaram e eu vou ter questão e obrigação de responder. Primeiro, acho que o advogado. Quando o juiz indefere uma petição inicial, qual a atitude do advogado, do autor da ação? Segundo, se o autor, por advogado, promove uma ação contra alguém e o cara citado, a parte contrária citada, alega que o autor da ação não tem legitimidade, ou seja, quem deveria ser o autor seria outra pessoa. E outra mais. Quando é que se aplica o artigo 395 do Código de Processo Penal? Então, essas perguntas eu vou responder já já. Vamos ver a primeira aí. A primeira aliás, é uma pergunta sobre deixa eu raciocinar direitinho. Sobre quando o juiz indefere uma petição inicial. Então, eu sou advogado, dentro com a ação, o juiz Brasil indefere uma petição inicial. Ele já tem seus fundamentos. O artigo 331 do Código de Processo Civil diz que quando o juiz indefere de plano a petição inicial, até julgando o seu mérito, o promovente, o advogado da parte, tem que interpor uma apelação. No artigo 331 está lá escrito. Nessa apelação, o advogado expõe as razões do erro do juiz e pede aí para se retratar, ou seja, revogação dele e mandar citar o réu para o processo. Aí o parágrafo primeiro do artigo 331 diz lá, se o juiz mantiver o veto, mantiver a decisão, ele tem o dever de abrir vista à parte contrária, ordenando a citação do recorrido para impugnar a apelação.
no prazo de 15 dias, depois mandar para o tribunal. Isso é que é o correto. A outra coisa que me perguntaram, a aplicação do artigo 395 do Código de Processo Penal. Isso já foi de manhã, até o Paulo, que trabalha lá no prédio, que olhou, foi o Hermínio, eu conheço os dois, são parecidos, a voz é a mesma. Está lá uma mensagem, olha, porque o juiz indeferiu uma queixa-crime. O artigo 395 do Código de Processo Penal diz o seguinte: se a denúncia ou a queixa foi inepta, não oferecer as condições do artigo 41 do Código de Processo Penal, o juiz pode rejeitar de plano a denúncia ou a queixa. Para poder haver uma queixa-crime bem elaborada, a primeira coisa que você tem que fazer é propor ação, queixa-crime, colocando o nome do querelante, a qualificação dele, filho de fulano, tal, contra fulano, qualifica, de conformidade com os artigos para queixa-crime. Se for na justiça comum, porque quando a queixa-crime é de crime de calúnia, a competência é do juizado especial. Mas se for contra servidor público ou contra idoso, é na vara comum lá do fórum. Vou dizer que você era idoso. Não é de competência da vara comum. Aí o juiz olha, cadê a procuração? A procuração passada para o advogado tem lá. Deve a pessoa que passou a procuração, o otorgante, conferir poderes para propor queixa-crime contra fulano e tal, por crime tal de ação privada. Se não contiver essa outorga de poderes, aí o juiz pode logo deixar de receber a queixa. Para quando deixa de receber uma queixa ou uma denúncia, com base no artigo 395, também pode deixar se for fora do prazo, porque a queixa tem que ser no prazo de 6 meses do crime ou do seu conhecimento. Artigo 38 do Código de Processo Penal. A procuração deve ter os poderes do artigo 44 do Código de Processo Penal. Aí você pode entrar com um recurso em sentido estrito. Esse recurso está previsto no artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Nesse recurso, o juiz pode se retratar ou mandar subir os autos ao tribunal. Por que ele pode retratar-se? O juiz pode fazer a retratação se o cara que vai interpor o recurso, ele cumprir tanto o artigo 45, aliás, o artigo 41 do Código de Processo Penal, narrar o fato, juntar uma procuração nova, ratificar os atos praticados, dentro do prazo, entendeu? E aí então o juiz pode, olha, não, o doutor cumpriu direitinho, ele recebe, em vez de receber a queixa, que ele não pode receber de logo, que nos crimes de ação privada, o juiz, nesses crimes de calúnia, difamação e injúria, ele tem que marcar uma audiência de reconciliação, que o Código chama, artigo 520 do Código de Processo Penal, para que as partes se encontrem, podendo haver uma retratação por parte de quem ofendeu, retratação do artigo 143 do Código Penal, que permite ao querelado dizer que se retrata boa e valiosamente, e o juiz mandar que o processo extinga a punibilidade. Esse é o caso vindo para mim hoje. Mas eu vou chegar aqui, me lembro do outro item que eu disse, deixa eu ver se eu me lembro, porque eu tenho mania de decorar e termino esquecendo uma coisinha. Mas vamos ver. Se alguém estiver na tela ou estiver assistindo, passou a mensagem lembrando o título, enquanto eu vou enrolando aqui um pedacinho com outra matéria, que foi pergunta de ontem, que eu não respondi.
um casal de homoafetividade indagou o seguinte: olhe bem, se o fulano, que é o companheiro do outro companheiro, se ele pode fazer em juízo uma dissolução consensual da união estável, união homoafetiva, um casal de pessoas do mesmo sexo, pode. Agora eu aconselho, diz que um deles é servidor federal aposentado. Parece que não quer mais gostar de viver juntos, resolver desfazer a união estável. Então, o juiz homologa, mas tenha o cuidado. Mande colocar que o fulano de tal, o que não tem renda, não tem meio para sobrevivência, passa a ser dependente da repartição pública fulano de tal. Pode ser Ministério da Fazenda, Ministério dos Transportes, que ele é federal. Por que isso? Porque se o sujeito morrer e não tiver isso, ou implantação de uma pensão para o companheiro, a separação nupcial dos homoafetivos conduz à perda total do direito de pensão, e mesmo assim, se não conduzir, vai dar trabalho para ir a juízo para conseguir provar que ele tem direito. O artigo 217, artigo 217, inciso 3º do Código do Estatuto do Servidor Público, Lei 81/12/90, diz que o companheiro ou a companheira tem direito a receber a pensão por morte do companheiro. Parafraseando o inciso 2º desse artigo, porque como os artigos 1723 a 1726 dizem que a união estável, que seja homem com mulher, ou homoafetivo, pessoa do mesmo sexo, por criação do Supremo Tribunal Federal, quando diz que a viúva de um cara que morreu, era divorciada, ficou viúva, e ela só tem direito de receber a pensão se tiver lá, ou que ela vai ter o direito por morte dele, ou que o juiz manda implantar 15% ou 20% simbolicamente na conta do cara lá, mesmo sendo real. Então a viúva passa a ter direito. Então toda viúva, isso é um negócio que eu lembro a vocês. Tanto vai ser viúva ou viúvo, porque hoje o artigo 216 do Estatuto do Servidor Público diz que essa pensão deixada pelo servidor público em face do seu companheiro, companheira, mulher ou ex-mulher, esta, quando divorciada, com direito assegurado por uma sentença de alimentos, é uma pensão vitalícia que não depende de dependência. Ou seja, eu posso ser funcionário aposentado de qualquer repartição, a minha mulher morreu como funcionária pública, no meu divórcio está lá que eu quero 20% de alimento, eu passo a receber a pensão dela todinha, independentemente de eu ser servidor público ou aposentado do serviço público, independentemente da minha renda particular, porque é uma presunção de dependência. Então eu aconselho, se você vive em união estável, mulher com homem com mulher, ou homem com mulher com mulher, vocês se garantam, façam por escrito, porque o que dá trabalho ao advogado é provar em juízo estadual, federal, que o fulano viveu união estável para poder conseguir uma pensão, dar um trabalho danado. Então, o que eu me esqueci, depois ver o vídeo e vou dar uma explicação oportuna. Obrigado a vocês. Compartilhem meus vídeos, inscrevam-se nos meus canais de Facebook, YouTube. Basta botar Heleno.Lopes, Heleno Lopes, ADV, o que quiserem, que vocês me encontram. Eu agradeço ao Fernando Machado, que está assistindo, todo mundo aí,
Eu quero agradecer por compartilhamento, compartilhem, curtam e assistam esses meus vídeos. Vamos publicar para todo o Brasil, para evitar o povo brasileiro se enganar com a Rádio Globo, TV Globo, fazendo uma lavagem cerebral nos incautos para votarem no maior bandido que já passou no poder executivo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, e eleger um cidadão de bem, Jair Messias Bolsonaro, ou outro que tenha respeito, porque esse Lula não pode ser mais presidente. Bom dia para vocês. Meu WhatsApp, para qualquer mensagem de texto ou de voz. Bem pequenininha, como diz o Chicanísio, entendeu? Pedindo uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, que hoje à noite, sábado, às 11 horas da noite, vocês podem escutar na Rádio Assunção, a M620, Fortaleza, Rádio Web Pajeú, RádioDVC.com. São 42 músicas dos anos dourados e o resto é tudo de Nelson. Termina às 2 horas da madrugada. Ou então mandar uma mensagem dizendo assim: o seu vídeo não valeu nada, o seu vídeo foi bom, dê sua opinião, sua manifestação. E peça um assunto de direito, que eu vou ver se eu não me esqueço, porque todo velho se esquece de tudo, quanto mais que eu enxergo com os olhos dos outros e tenho 82 anos de idade. Meu WhatsApp, 85, é o DDD, 999453883. Eu agradeço ao Jairo, que é o dono da casa, e agradeço ao João Vitor, que é o meu assistente, que não é profissional. Bom dia e até amanhã.